Caros alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam estudando e assistindo às nossas videoaulas. Bem, dando sequência à nossa aula de Economia Nacional e Internacional 2, estamos falando das principais teorias que envolvem o comércio internacional. A semelhança da semana passada, onde abordamos as teorias do mercantilismo e as teorias de Adam Smith, hoje faremos uma segunda aula, mas falando da teoria de Davi Ricardo e da teoria de John Stuart Mill, que também são teorias voltadas ao comércio internacional. Vamos lá, vamos dar início à nossa aula de hoje. Bom, começando por Davi Ricardo, ele pega a teoria proposta por Adam Smith, a teoria das vantagens absolutas, e ele vem dar uma roupagem diferenciada. Então, a principal obra de Davi Ricardo se chama Princípios de Economia Política e Tributação. Essa obra foi publicada em 1817. Nesta obra, ele formula a teoria das vantagens comparativas. Então, ele está, na verdade, focando a teoria de Adam Smith, porém com uma roupagem diferenciada, como eu disse agora mesmo. Então, nessa teoria das vantagens comparativas, Davi Ricardo nota que a ideia de vantagens absolutas que Adam Smith propunha, determina o padrão de trocas internas em um país com perfeita mobilidade de fatores de produção, levando, no caso, a um limite, levando à uniformização dos preços dos fatores produtivos. No mercado internacional, contudo, a lógica é distinta, isso segundo a visão de Davi Ricardo. Então, dada a baixa ou em alguns momentos a inexistência dessa mobilidade de fatores produtivos entre os países, há a necessidade de considerar a estrutura produtiva de cada um. Então, alguns países possuem uma quantidade de terra muito maiores do que outros. Alguns países possuem uma população muito maior do que outros determinados países. Alguns países são muito agrários, com clima tropical, outros podem ser agrários, mas com climas mais frios. Então, cada peculiaridade, na visão de Davi Ricardo, precisa ser levada em consideração. O que não é possível fazer é acreditar que todos os países têm as mesmas oportunidades, as mesmas condições de produção. Então, as suas peculiaridades precisam e devem ser levadas em consideração, segundo a teoria das vantagens comparativas. O importante dentro de um país, ou seja, no interior de uma mesma nação, são as diferenças relativas entre as condições de produção dos bens que podem ser definidas a partir do custo de oportunidade. Se vocês se lembrarem, a gente já trabalhou custo de oportunidade. Então, o que é um custo de oportunidade? Só lembrando vocês, abrir mão de um determinado item, produzir um determinado item e abrir mão desse item para que eu possa focar na produção de outro, certo? Então, ao mesmo tempo, eu estou analisando qual é a minha melhor oportunidade. Lembrem-se, o custo de oportunidade é aquilo que eu deixei de fazer. Isso tem um custo, tá? Então, eu preciso analisar essas oportunidades, as minhas perspectivas, e aí escolher aquela que, obviamente, vai me trazer um maior retorno, ok? Bem, então, partindo desse princípio e olhando as minhas oportunidades, Davi Ricardo menciona que sacrificando-se uma unidade de um determinado bem, ou seja, deixando de produzir uma unidade de um determinado bem, as duas nações aumentam em proporções consideráveis e diferentes a produção de outro bem. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Se o meu país deixa de produzir um determinado bem, eu estou aumentando em proporções diferentes
a produção de outro bem, ok? Existe então a vantagem comparativa, que leva cada nação a especializar-se na produção do bem que ela pode produzir relativamente de maneira mais eficaz do que a outra. Então, o que Davi Ricardo nas vantagens comparativas vem propor? Praticamente a especialização da produção. Então, ao invés de produzir diversos itens, uma variedade grande de itens, eu me especializo em um ou alguns, abro mão da produção de outros e deixo essa produção de outros produtos para outras nações, outros países, e aí ambos os países vão aumentar as suas vantagens. Vão poder se especializar em uma determinada produção e vão poder fazer isso de maneira mais eficaz, de maneira mais eficiente, tornando essa produção e tornando essas trocas, esse comércio internacional mais viável para ambos os países. Então, se a especialização se faz segundo este princípio, e se as nações entram na troca, elas podem então simultaneamente ganhar nestas trocas em um sentido preciso. Obtém uma maior quantidade de bens do que a quantidade que seria disponível em autarquia. Então, especializando essa produção, os países terão uma capacidade de troca maior. Então, eu consigo produtividade, eu vou aumentar a minha produção desse determinado item e aí eu consigo obter uma vantagem muito maior, que principalmente estaria nessas quantidades desses bens produzidos, e eu posso disponibilizar isso ao mercado e assim fazer as minhas devidas trocas. E a segunda teoria que vamos abordar hoje é a teoria trazida por John Stuart Mill. Sua obra, a sua principal obra, Princípios de Economia Política, foi publicada em 1873. Procurou discutir a questão da divisão dos ganhos entre os países. Para Mill, a questão da demanda internacional do produto é ponto fundamental, é determinante. Então, a demanda tem um ponto principal em sua teoria. A teoria foi denominada como teoria dos valores internacionais, ou seja, se um país oferece nesse comércio internacional produtos que têm uma demanda muito pequenininha, né, que são pouco demandados, ele obterá um baixo preço e o país se beneficiará muito pouco ou, dependendo, até poderá obter um ganho nulo. Então, se eu tenho a produção de um determinado item e esse item não é muito bem aceito pela população, ou seja, os consumidores não querem comprar esse produto, este país ele não vai ter nenhum benefício ou vai ter um benefício muito pequeno porque a sua quantidade demandada vai ser pouca. Então, os consumidores não querem esse tipo de produto. Então, esse país deverá diversificar sua produção, mesmo que ela não tenha uma vantagem comparativa máxima ou uma desvantagem comparativa mínima na sua produção. O que de fato John Stuart Mill está dizendo? Se eu produzo um determinado produto e este produto não tem aceitação no mercado internacional, ora, o que mais eu posso fazer? Diversificar. Então, nesse caso, ao contrário do que Davi Ricardo vem falar, que Davi Ricardo está falando em especialização. Então, eu abro mão da produção daquilo que eu não faço bem, ou eu abro mão de um determinado produto para concentrar os meus esforços em outro. Tá? Eu deixo de produzir uma unidade aqui para focar em outras unidades de um ou de alguns produtos em especial. E aí Stuart Mill vem levantar a seguinte hipótese: tá, mas se tiver um país que o produto que ele está comercializando não é aceito,
como esse país vai sobreviver, como essa nação vai sobreviver. E aí ele dá uma alternativa, diversificação. Então, para os países que não conseguem, por causa da demanda, por causa das leis do mercado, por causa da aceitação do consumidor, não consegue obter uma vantagem, ou seja, resultados positivos, lucro, ou se esse lucro é muito pequeno, ele precisa diversificar sua produção para poder sobreviver. Tá? Então percebam que cada teórico, desde que vimos lá o mercantilismo, depois Adam Smith, agora Davi Ricardo e John Stuart Mill, ele se apoia em uma teoria anterior e aí ele vem, na verdade, analisar essas teorias passadas, buscar as suas falhas ou seus pontos frágeis e aí sugerir novas mudanças. Tá? Então, dentro do pensamento econômico e focando no comércio internacional, nas teorias que envolvem, né, o comércio internacional, funciona da mesma maneira. Cada autor vem contribuir naquilo que visualiza, que vislumbra de diferente com relação a teorias passadas. Bem, meus caros alunos, mais uma vez obrigado pela presença de todos. Estarei à disposição de vocês caso precisem sanar alguma dúvida. O material já foi postado, então está no Jacad. Vocês podem acessar e fazer a leitura desse material a hora que tiverem um tempinho. Não se esqueçam de estudar, não se esqueçam de fazer uma releitura e dúvidas estarei à disposição de vocês. Uma boa semana a todos e até a aula da semana que vem.